Iniciamos o último painel de hoje. O tema: Geração Centralizada de Energia. Ao palco, o moderador, diretor de Geração Centralizada do Sindenergia e diretor de Novos Negócios do Grupo J. Macedo, Luiz Eduardo Moraes. Participam de forma virtual a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Ganum, que tem atuado para o fortalecimento e crescimento sustentável da energia eólica. O vice-presidente da Absolar, Márcio Tranin, é diretor da Sunco Capital e grande conhecedor do setor. O CEO da Quer no Brasil, Armando Abreu, que presta serviços ao setor renováveis. Os debatedores com participação presencial. Diretor da Ziatec, Eduardo Frota, com larga experiência em implantação de parques eólicos. E agora virtual, a participação. O diretor da New Energy, Marcos Bertol, que tem desenvolvido grandes projetos solares no Ceará. O presidente da Ômega, Rogério Zampronha, que dispõe de projetos em operação e desenvolvimento e tem grande conhecimento do setor do estado do Ceará. Com a palavra, o moderador, Luiz Eduardo de Moraes. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos palestrantes. Queria saudar a Elbia Ganum, nossa presidente executiva da Eólica, saudar o Márcio Tranin, vice-presidente de Geração Centralizada da AB Solar, saudar o meu amigo Armando Abreu, é o português mais cearense que nós temos no Brasil, CEO da Quer Brasil, são os nossos palestrantes de hoje à tarde. Saudar os debatedores que estarão aqui conosco, o Rogério Zampronha, CEO da Ômega Energia, e que também tem uma relação já de parceria muito profícua com o estado do Ceará, desde a época em que ele era o CEO da Vestas, no Brasil, e aqui instalou uma fábrica que hoje domina o mercado brasileiro na produção de turbinas eólicas. E agora, nesse novo desafio na Ômega, eu desejo que essa relação de parceria com o Estado continue também sendo um sucesso, como foi até agora. Seja muito bem-vindo, Rogério. Saudar o Eduardo Frota, amigo de longas datas da Ziatec, que é uma empresa da terra, do Ceará, e que já de muitos anos tem desenvolvido projetos, trabalhado no setor do segmento eólico e agora também solar fotovoltaico. Seja bem-vindo, Eduardo. Saudar o Marcos Bertol, da New Energy, é diretor da New Energy, e que vai abrilhantar o nosso painel com a experiência da New Energy no setor de energia solar fotovoltaica. E quero saudar os internautas, que sejam bem-vindos e que possam conosco participar. Rapidamente, vamos dizer como é que nós vamos funcionar o painel. Os palestrantes terão 15 minutos para expor as suas apresentações e, em seguida, nós abriremos para os debatedores, cada um terá 10 minutos. Após esse tempo, nós vamos abrir para perguntas, que terá um tempo de 15 minutos para as perguntas. Então, para não perdermos tempo, eu já passo a palavra, com muita satisfação, para a Elbia, que faça a sua apresentação, a nossa presidente executiva da AB Solar. Elbia, seja mais uma vez muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Só gostaria de corrigir que eu não sou presidente da AB Solar, e sim da AB Eólica, mas teria o maior prazer também em representar a AB Solar neste evento. Afinal de contas, nós trabalhamos aqui todos em prol do desenvolvimento das fontes renováveis do Brasil e desenvolver essa fonte, e somos todos do setor elétrico, e aí destaco já, agradeço o convite, já destaco o momento tão difícil que nós estamos vivendo no setor hoje, hoje em particular, né, nós estamos presenciando
umas questões bastante complexas associadas ao apagão no Amapá, e isso nos faz refletir o quanto nós, que somos do setor de energia, o setor energético, o setor elétrico, o quanto é importante a nossa união e o nosso trabalho, sempre em prol de todas as fontes, e então eu não me incomodo nem um pouco aí com a confusão na chamada. Bom, eu gostaria de agradecer, primeiro cumprimentá-los pelo evento, agradecer o convite, a honra de estar neste painel tão importante com meu amigo Armando, com o Rogério Zampronha, o Márcio Traninho, o Marcos, e todos os demais que eu não estou conseguindo ver aqui na lista de participantes do painel. Agradeço o carinhoso convite sempre do Ceará, que se lembra de nos convidar para as discussões, e gostaria de, então, aproveitar meu tempo para apresentar as questões do setor eólico, principalmente numa perspectiva futura. Eu gostaria de ser objetiva ao apresentar os pontos, que a gente vai falar agora do desafio da geração de energia eólica nos próximos anos, e o papel da eólica nesse processo, tudo o que estamos pensando. Primeiro, vamos pensar nas eólicas no contexto brasileiro, e nesse contexto relevante em que o Brasil já tem uma matriz 83% renovável, grande parte disso vem das hidrelétricas, cerca de 65%, mas no ano passado nós comemoramos com muita alegria que a energia eólica passou a ser a segunda fonte de geração de energia da matriz elétrica nacional. Comemoramos recentemente no Brasil Wind Power 17 gigawatts de capacidade instalada, sendo que isso representa mais ou menos 10% da matriz elétrica nacional. A energia eólica avançou muito nos últimos 10 anos, principalmente, e muito se deve à característica da fonte eólica, a característica do vento, e o que nós falamos sempre com muito orgulho, o nosso fator de capacidade. Nós temos dos parques instalados, e até resultado que nós publicamos no boletim anual, que nós sempre fazemos, o boletim anual de geração eólica, que o fator de capacidade da eólica está em torno de 43%, e quando você compara com o resto do mundo é menor que 30%. E nós sabemos que este é um fator médio dos parques instalados com a tecnologia existente e instalada, porque para os parques futuros e em regiões específicas, nós chegamos a encontrar fatores de capacidade da ordem de 60%. Então, isso nos traz muito orgulho, e esse orgulho se faz muito, e aí essa potencialidade que nós enxergamos do potencial brasileiro concentrado principalmente no Nordeste e no Sul do país, com destaque para o Rio Grande do Sul, e o Nordeste, toda essa região escura, roxa, vermelha. O Ceará é um dos grandes estados, dos grandes potenciais. Esse atlas é um retrato do início dos anos 2000, quando nós tivemos a oportunidade de fazer pela primeira vez um atlas eólico brasileiro. Nós sabemos que com a tecnologia que temos hoje, seja de medição, seja mesmo das máquinas, o nosso potencial é muito maior e nós podemos enxergar melhor essa parte colorida do gráfico. E nós estamos vendo, mais recentemente, do roadmap da EPE, o nosso potencial eólico offshore, onde o estado do Ceará também é um grande destaque para essa potencialidade. A potencialidade offshore, de acordo com o roadmap da EPE, é da ordem de 700 gigawatts de capacidade, né, de potência, mas a gente sabe que esse valor pode ser muito maior, e o potencial Brasil onshore deve estar nessa ordem também de 700, 800, se pensarmos no mapa como um todo. Como eu falei, a gente comemorou com muita alegria há 3 semanas no Brasil Wind Power a nossa capacidade instalada em 2020 da ordem de 16,2, e esse número é crescente. Nós tivemos um crescimento exponencial nos últimos 10 anos, desde o primeiro parque resultante dos leilões competitivos. O primeiro leilão foi em 2009, entraram em 2011, e nós estamos vendo crescimento exponencial
da fonte eólica na matriz elétrica nacional. Esse gráfico que mostra chegando em 2024 com cerca de 27,5 gigawatts de capacidade instalada é o que temos assinado, é o que temos contratado. Naturalmente, até lá, este ano que vem, vamos contratar mais, este número de 2024 será muito maior. O que é importante aqui é que nós estamos com crescimentos crescentes nos últimos 10 anos e que esta tendência vai continuar, e muito se deve ao potencial eólico que temos, à capacidade que temos, portanto, de instalar parques, a qualidade do vento e um fator central, que é a competitividade da fonte eólica no Brasil. O Brasil é um país muito rico de recursos renováveis, então competição é a palavra-chave quando nós pensamos em termos de crescimento de mercado. Bom, na capacidade por estado desses 18 gigawatts instalados, nós estamos com 4,8 mais ou menos no estado do Rio Grande do Norte, o Ceará já está ali com mais ou menos 2,2, a Bahia com 4,7, e depois o Piauí e Maranhão, outros estados, Rio Grande do Sul, e nós estamos com muitos projetos em construção, e estamos, então, esses 2024 que nós apresentamos, ele será bem distribuído nesses estados do Rio Grande, da região sul, e também, que é destaque para o Rio Grande do Sul, e também para a região nordeste. Além disso, eu falei da natureza do nosso vento, então, da nossa capacidade de produzir eólica com fator de capacidade alto, o que nos traz uma competitividade muito grande. Além disso, a gente tem uma capacidade fabril, nós desenvolvemos uma cadeia produtiva eólica no Brasil, principalmente, mais fortemente, a partir de 2013, quando os investimentos em eólica cresceram bastante. Nós temos os principais fabricantes de equipamento no Brasil, com destaque para a GE, para a Vestas, para a Acciona, para a Siemens Gamesa, Veblen e Voben, e também fabricantes de pás, de torres e demais componentes da cadeia produtiva. Nós desenvolvemos essa indústria a partir de 2013, foi bastante desafiador para nós, mas hoje nós vemos vantagens muito grandes de ter essa cadeia produtiva aqui, principalmente em momentos de volatilidade cambial, momentos de crise econômica. Então, é muito relevante para nós esta indústria, nós temos um orgulho muito grande e trabalhamos sempre em prol de tê-la cada vez melhor e também cada vez mais inovadora, e esse é um aspecto importante. Nós temos máquinas que estão sendo instaladas aqui no Brasil, que não foram instaladas em lugar nenhum no mundo, e não foram porque é a mais nova tecnologia, a mais alta tecnologia. Além da cadeia produtiva, e agora olhando para a indústria como um todo, com essa perspectiva de crescimento que eu falei, e o fato da gente ter uma grande participação na matriz, nós estamos olhando agora para o futuro que eu chamo de presente. Qual é o futuro do setor? O futuro é o presente, o futuro é isso que nós estamos falando agora, o futuro é o que nós estamos discutindo e contratando agora. E aí nós olhamos para o mercado livre e para novos modelos de negócios. É muito importante entender que o setor eólico, até 2017 principalmente, foi fortemente desenvolvido pelos contratos no ambiente de contratação regulada, pelos leilões regulados, e são muito bons, nós adoramos os leilões regulados e queremos esses leilões sempre, eles são importantes para nós. Só que a partir de 2018 nós começamos a desenvolver um importante nicho de mercado, que é o mercado livre, até pelo fato da gente ter alcançado redução de custo, eficiência, grau de competitividade maior, e de haver um interesse também, o próprio Brasil está passando por uma abertura maior na modernização do setor elétrico de forma geral, e isso nos permite crescer um pouco mais no mercado livre. Em momentos de crise, de PIB não muito satisfatório, aliás, desde 2014 o Brasil está em crise econômica, os leilões regulados ficam muito prejudicados, e nós estamos conseguindo desenvolver nossos negócios nos últimos 2 anos, principalmente no mercado livre. E essa participação é de grande destaque. Em 2019, nós contratamos cerca de 3 gigawatts só no mercado livre,
e mais ou menos 1 gigawatt no mercado regulado. 2018, o número foi mais ou menos o mesmo. Isso significa que em 18 e 19, a gente conseguiu mais ou menos 75% das nossas contratações no ambiente livre. E isto vai acontecer também neste ano mais ainda, porque como os leilões regulados foram cancelados, 100% da nossa contratação vai ser em mercado livre e vai ser uma contratação razoavelmente alta, a despeito da pandemia. Então, o nosso cenário de contratação é um cenário bom, favorável, e o que é mais importante, nós estamos de fábrica lotada, nós estamos com chão de fábrica lotado, porque nós estamos atendendo as encomendas e estamos entregando cerca de 4 gigawatts por ano, o que é um número muito importante para a indústria e para aquela cadeia produtiva que eu acabei de mostrar para vocês. Então, numa perspectiva futura, a gente não tem dúvida que os novos modelos de negócios vêm por aí, né, pelo mercado livre, para atender os grandes consumidores e para atender também os chamados consumidores livres, que são as empresas, os comércios, aqueles que têm um consumo que esteja enquadrado nessa liberalização do mercado que está ocorrendo com mais força também nos últimos 2, 3 anos. Bom, esse futuro presente que a gente está falando, ele também tem um impacto relevante no movimento global da busca da economia de baixo carbono. Então, há um movimento crescente pela economia de baixo carbono, muitos países anunciando seus objetivos de emissão zero para 2050, os acordos do clima, e tudo isso traz uma dinâmica muito maior para os nossos mercados de renováveis em termos globais, e nós percebemos oportunidades importantes para o setor de renovável, para o setor eólico no Brasil, quando as empresas estão buscando a forma de contratar e de se organizar dentro de um ambiente de ESGs, que nós chamamos de ambiental, social e de governança. E nesse aspecto, o Brasil ele tem uma oportunidade muito importante, porque o Brasil é um país muito rico em recursos naturais, e não só eólica, como solar, como biomassa, agora offshore, e PCHs. Então, esta combinação de recursos para a produção de energia, ela vai ser muito importante para o Brasil atuar como um importante player global, quiçá talvez o mais importante, se conseguir entender esse processo e sair à frente desse processo, o Brasil tem um papel relevante. E nesse processo de transição energética que o mundo fala, nos últimos anos e que agora foi acelerado pela pandemia, nós percebemos que o Brasil pode transformar a sua economia e pode transformar também a sua sociedade por meio dos investimentos em energia, por meio dos investimentos em energia renovável. Eu tenho trazido essa pauta, eu tenho trazido essa plataforma de que o Brasil, que é um país altamente competitivo em energia renovável, tem tantos recursos renováveis, vai desenvolver seu mercado para os próximos 20, 30 anos num ambiente de mercado livre, sem subsídios, num ambiente competitivo, num ambiente totalmente renovável e que vai passar por uma transformação energética, e essa transformação, ela é na própria matriz elétrica, mas ela pode ser também uma transformação da sociedade, na medida que você permite uma retomada econômica com novas tecnologias, que busca a exportação e que busca o papel importante dos consumidores. É importante o Brasil enxergar essa oportunidade, e nesse aspecto eu cumprimento o Estado do Ceará, que está saindo à frente na discussão de fazer o Atlas de Offshore, de assinar memorandos com investidores, e hoje a notícia que recebi até a questão do hidrogênio. É este o caminho que o Brasil precisa seguir, é esta oportunidade que nós precisamos enxergar e abraçar e fazer do nosso setor de energia renovável algo ainda mais importante, algo ainda mais fundamental nesse processo. Além da oportunidade do hidrogênio offshore que eu já mencionei,
A gente tem que pensar na busca pelas tecnologias de armazenamento, seja armazenamento de hidrogênio, seja o uso de baterias, as soluções híbridas de parque eólico com solar, com bateria, com outras fontes, até por conta da entrada do preço horário, as soluções híbridas são fundamentais, e, naturalmente, a digitalização. A tecnologia da digitalização, ela tem que andar em conjunto com as outras tecnologias que vamos utilizar no setor. E falando especificamente de offshore, eu sei que o Ceará cuida muito dessa questão e tem feito um ótimo trabalho. A gente tem, como eu mencionei, o roadmap da EPE, que fala especificamente sobre offshore, e a gente está agora olhando para essa fronteira e, efetivamente, qual é a fronteira offshore? Quando é que temos que começar? Quando vai começar? O que temos que fazer? Bom, nós temos que começar quando começamos. Já começamos, tem uns 2, 3 anos, principalmente, a falar disso. A Abeólica tem sido um protagonista nesse processo ao representar os investidores. Nós temos que continuar, então, nesse processo de preparar o mercado, de olhar o modelo regulatório que está colocado, o modelo regulatório que seria ideal para nós, ou melhor, ajustar o mercado para que o mercado receba os investimentos offshore, seja do lado da tecnologia, que está bem desenvolvida lá fora, não entendo tecnologia um desafio, mas seja do lado mesmo da organização institucional, regulatória e modelos de contratação para offshore. O custo é uma variável relevante, mas eu entendo que seja a mais tranquila de se passar. Primeiro que os nossos leilões são por fonte, então, em tese, você pode fazer um leilão amanhã de offshore ao preço que for offshore, desde que se queira fazer offshore. Então, esse eu não vejo que seja uma barreira tão importante. A questão regulatória institucional, nós tivemos a alegria ontem do IBAMA publicar o termo de referência sobre licenciamento. Licenciamento é uma das questões mais centrais da questão regulatória. A logística, portos, que são questões que também estamos olhando, e vejo o Estado do Ceará tratando bem essa questão. E nós precisamos vencer uma barreira, que é a barreira de mercado. Nós temos uma situação diferente do resto do mundo, porque o Brasil ele tem abundância de recursos renováveis para a produção de energia, enquanto o resto do mundo está ali tentando vencer o desafio de que fonte colocar para expandir a matriz renovável. O Brasil tem sobra de recursos renováveis. Então, que essa sobra ela acaba trazendo para nós uma pressão de custos muito grande, uma pressão de competitividade, e nós sabemos que, por conta da crise econômica, o mercado não está muito bem neste momento. Eu entendo que o desafio maior que a eólica offshore precisa vencer é o desafio do mercado. É o Brasil voltar a necessitar de montantes grandes de energia para expandir a sua matriz e para atender sua demanda crescente. Esse é o meu recado principal: competitividade, mercado, e, portanto, associado a crescimento econômico, e isso vale para onshore, offshore, outras fontes, e oportunidade. O Brasil não pode perder a oportunidade de ser um importante, ainda mais importante, protagonista neste processo de transição energética, que para nós é algo mais, é uma transformação energética, e para chegar nesse processo de economia de baixo carbono como um importante ator. Muito obrigada pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, Elbia, pela excelente apresentação. Você que é a voz do setor eólico no Brasil e nos anima sempre muito com as suas posições e o seu, não digo otimismo, mas a confiança na trilha que a gente tem que traçar e seguir para fazer da geração renovável a principal forma, das novas renováveis, a principal forma de geração no Brasil. Muito obrigado. E, em continente, eu passo a palavra ao Márcio Tranin, vice-presidente de geração centralizada da AB Solar. Por favor, Márcio. Obrigado mais uma vez. Bom, boa tarde a todos. Eu ia falar boa noite, porque o tempo aqui no Rio de Janeiro está terrível, e eu olhei para fora, pensei que já fosse mais de 6 horas, mas ainda não é.
o que não é o ideal de se fazer uma palestra sobre energia solar com um tempo nublado como esse, mas a gente supera essa etapa e vamos em frente. Primeiramente, gostaria então de agradecer ao Sind Energia pela oportunidade de estar representando a Bsolar aqui nesse evento, falar um pouquinho mais dessa tecnologia, falar um pouco mais das oportunidades e dos desafios que a gente, assim como a eólica, vai enfrentar nesse futuro que se avizinha. A Bsolar, né, qual é o trabalho da Bsolar? A Bsolar representa e promove o setor solar fotovoltaico junto às principais instituições do país e do exterior. Tá? A gente acompanha o avanço do mercado com relação a novas capacidades instaladas, acompanha o desenrolar de temas regulatórios, temas fiscais, todos eles relacionados à fonte solar fotovoltaica e auxilia, nesse caso, todos os seus associados. E a gente serve de ponto de encontro também para debater, para conversar sobre como será o futuro do setor solar fotovoltaico, quais são as alternativas que nós temos frente aos desafios que nos são impostos. Então, a Bsolar, na verdade, ela tenta congregar todos os interesses da tecnologia solar fotovoltaica aqui no Brasil. Bom, falar um pouco da tecnologia solar fotovoltaica, é uma tecnologia que apresentou um crescimento exponencial, não somente no Brasil, mas em todo o mundo nos últimos anos, né? Quando a gente olha esse gráfico, a gente percebe que desde 2017, e são dados atualizados a 2019, nós não temos ainda a consolidação do ano de 20, mas você veja que pelo IEA, o Brasil ele vem escalando lentamente esse Everest dessa tecnologia que tem como primeiro colocado a China, bastante longe do segundo colocado, que é os Estados Unidos, e o Brasil já figura entre os 20 colocados em 2019. Vamos ver, provavelmente, como a gente deve fechar esse ano com algo acima de 7 gigawatts entre GD e GC, a gente provavelmente vai galgar mais alguns degraus dentro dessa tecnologia, dentro desse posicionamento no ranking mundial de capacidade instalada solar fotovoltaica. É acanhado. O Brasil tem capacidade para fazer algo além disso, bastante além disso. Temos um fator de radiação que é privilegiado. O sol no Brasil ele é extremamente democrático, porque quando a gente olha para países que têm um grande fator de radiação, por exemplo, como o Chile ele tem um grande fator de radiação no Atacama, no norte do Chile, e que tem dificuldade de interconexão com o restante do Chile. Então, apesar de apresentar fatores mais elevados que os brasileiros, ele é menos democrático no Chile, por exemplo, do que é no Brasil. E isso a gente tem que aproveitar de forma melhor, e é o que a Bsolar vem tentando fazer nos últimos anos, com essa promoção e as medidas que a gente vem tentando implementar para que cada vez mais a capacidade instalada solar fotovoltaica entre no sistema. Então, estamos crescendo no mundo, como o Brasil, mas ainda é pouco. Se a gente olhar aqui esse gráfico, a gente percebe que a gente tem um crescimento nos últimos anos, desde 2012, lá quando se começa suavemente com alguns pequenos projetos, até 2014, quando teve o primeiro leilão, porém aqui a gente está colocando a capacidade instalada, né, e não a capacidade ganha em leilões. Então, o primeiro leilão de 2014 ele começa a se verificar mais na prática em 2017. Em 2017, a gente começa a ter um incremento razoável da tecnologia de capacidade solar fotovoltaica e começando muito consistentemente com geração centralizada, mas a partir de 2019, a geração centralizada começa a dividir esse protagonismo com a geração distribuída. E hoje a gente efetivamente vê no Brasil tem mais geração distribuída, que por ser pulverizada e por ter uma atratividade que a gente vai mostrar um pouco mais à frente para o consumidor final, faz com que realmente o desenvolvimento dos últimos anos tenha sido bastante contundente. E quero mencionar também que a capacidade de geração de empregos diretos e indiretos do setor solar fotovoltaico ele é bastante interessante, especialmente se comparado com outras tecnologias de geração de energia. Então, isso tudo, a gente calcula que mais ou menos 205 mil empregos foram gerados nesse período para esse tipo de expansão. Bom, quando a gente olha as projeções da Bloomberg New Energy Finance, a gente vê que a tecnologia solar fotovoltaica ela será, em 2050, a dominante aqui no Brasil,
especialmente com 38%. Né? A gente vê uma grande participação da eólica, uma grande participação da hídrica, afinal de contas, é uma tecnologia que já tem a sua base instalada no Brasil, mas a gente vê efetivamente, e inclusive, uma divisão de protagonismo entre solar fotovoltaica distribuída e centralizada. Ou seja, a distribuída também, segundo a Bloomberg, e são dados nos quais a B-Solar ela também acredita, a distribuída vai ter um papel muito importante, mas sempre sendo acompanhada e muitas vezes carreada pela geração centralizada. Então, estamos falando de uma tecnologia que tem uma tendência a um crescimento muito acentuado nos próximos anos devido ao grande fator de radiação que o Brasil tem e a democratização dessa tecnologia, né? Tanto com relação à regionalização, ela é uma tecnologia democrática sob o ponto de vista regional. Nós temos, por exemplo, no sudeste do Brasil, grandes áreas, no norte de Minas, pedaço de São Paulo, enfim, que tem fatores de radiação muito interessantes, o que faz com que a gente tenha uma penetração muito grande também no Sudeste, descentralizada, mas de distribuída, não necessariamente você precisa ter o melhor fator de radiação do mundo, porque com o barateamento do custo da tecnologia, o que a gente vem percebendo é que mesmo em regiões com baixo fator de radiação, a gente vem percebendo o crescimento da geração distribuída também, porque já existe a paridade tarifária com a tarifa do mercado cativo. Bom, eu falei um pouco dos custos, é muito impressionante essa curva, se você olha nos últimos, por exemplo, desde 2010, uma redução de 85% dos custos da tecnologia solar fotovoltaica, como em geral, né? Se a gente olhar desde 77, ela se reduziu 253 vezes, né? São dados muito impressionantes, que a gente entende um pouco melhor o porquê dessa penetração tão súbita que a gente teve da tecnologia solar fotovoltaica. E eu lembro bem que quando nós fizemos o plano decenal de 2014, quando a EP fez o plano decenal de 2014, aquele plano ele não contemplava nenhuma 0 megawatt de solar fotovoltaica na matriz energética, no período de 10 anos. Né? E naquele mesmo ano, houve o primeiro leilão e a tecnologia solar fotovoltaica já entrou com mais ou menos 1 gigawatt naquele momento ganha do leilão. Ou seja, ela entrou realmente chutando a porta e eu acho que ela tem uma tendência de crescimento muito acentuada para os próximos anos, justamente por isso, porque o preço vem se reduzindo. É claro que o dólar impacta, a gente sabe que existe algum impacto cambial que talvez diminua um pouco esse ritmo de caída, mas associado a isso, a queda do custo, a democratização da fonte e associado também às inovações tecnológicas que acontecem efetivamente dentro de um sistema fotovoltaico, que não é somente nos módulos fotovoltaicos, mas no sistema como um todo, em inversores, trackers, isso tudo faz com que a fonte ela consiga manter uma alta competitividade, mesmo em comparação com fontes muito competitivas, como, por exemplo, a eólica no Brasil, com seus grandes fatores de capacidade, como a Elbia bem mencionou. Então, fazendo um resumo, né, daquilo que a tecnologia solar trouxe desde 2012, a gente colocou praticamente 7 gigawatts operacionais, teve investimentos da ordem de 35 bilhões, 205 mil novos empregos e 10 bilhões, mais ou menos, arrecadados em termos de tributos de toda a sorte para o setor público. Ou seja, ela contribui, de uma forma geral, para toda a cadeia. Assim como a eólica, que é uma fonte que vai no interior, a gente potencializa o interior do Brasil, a gente gera empregos, a gente movimenta a economia por ir justamente em rincões que normalmente a economia formal e grande não chega. Então, isso a gente tem que valorizar muito nessas fontes renováveis efetivamente. Aqui são alguns exemplos de plantas de associados da B-Solar, na Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, também outro na Bahia. Não tem aqui fotos de uma planta no Ceará, mas há plantas no Ceará também. E aqui mostrando um pouco o histórico dos leilões, para mostrar como essa competitividade ela se verifica na prática. Os preços da geração centralizada nos leilões desde o LER 2014, eles tiveram uma caída muito grande, e em 2019, que foram os últimos leilões, porque em 2020 nós não tivemos leilões devido à pandemia e à redução da demanda,
Mas você percebe que em 2019 a gente consegue ser a fonte mais competitiva, passando, depois de bastante tempo, a eólica como fonte mais competitiva. É certo que, tanto para as eólicas quanto para a solar, e a Elbia bem comentou, hoje o mercado livre ele começa a ser uma importante fonte de diversificação dos investimentos do setor solar fotovoltaico. A gente sabe que quem vai para leilão muitas vezes vende aquele mínimo exigido no leilão, 30% da sua energia, e os 70% a gente tenta alavancar via venda no Mercado Livre, que está cada vez mais interessante, apesar de seus desafios, que não são poucos, é um mercado cada vez mais interessante porque oferece custos, preços melhores, porém, sempre com condições que têm que ser adequadas, né? A gente está mudando o nosso racional de um PPA pré-fabricado, pronto, e toma aqui, o famoso prato feito, né? Esse aqui é o teu prato, mas eu quero mudar a batata frita por purê de batata. Não. Hoje é batata frita, se você vier amanhã talvez seja purê de batata. Hoje nós estamos fazendo, a gente vai no Mercado Livre, a gente escolhe o prato, muitas vezes o prato que a gente pede não tem, então a gente tem que adaptar o nosso gosto ao gosto do cliente, mas é um cliente extremamente voraz, está com muito apetite de seguir esse crescimento e de garantir a expansão da matriz energética pelo Mercado Livre. Eles estão dispostos a contratos de longo prazo e isso é o que vai viabilizar e vai ser a nova grande onda de desenvolvimento das renováveis no Brasil, se dará via Mercado Livre e conjuntamente com o mercado regulado, mas a liberalização vai fazer com que esse gráfico daqui a pouco se inverta e eu acredito que o Mercado Livre será preponderante dentro de poucos anos na expansão da matriz. Aqui, mencionando um pouco quais são os estados com mais capacidade, não somente instalada, porque aqui tem capacidade operativa em construção e não iniciada. O Ceará, aqui, a gente deu um destaque justamente por causa desse evento, está em 4º lugar. Fico bastante honrado que aqui eu estou como vice-presidente da B-Solar, mas como presidente da Sanco no Brasil, um desses 2 gigas que vai estar em construção iniciada dentro em breve, 400 mega é da minha empresa, então a gente vai estar construindo nossos primeiros 400 mega no Brasil, no Ceará. Então, isso me honra muito. Trabalhei tanto tempo com o pessoal aí e finalmente a gente vai viabilizar alguma coisa no Ceará. E aí você vê que o Ceará realmente tem. Minas Gerais é muito forte porque tem a questão da geração distribuída e tem a questão de estar no submercado Sudeste, o que para Mercado Livre passa a ser algo bastante interessante. É um diferencial. Bom, falando um pouco do Ceará, hoje se tem 213 mega de capacidade instalada, um investimento da ordem de R$1 bilhão, 6 mil novos empregos gerados e 300 e praticamente 400 milhões de arrecadação de tributos de forma ampla. Bom, estou chegando já no final da minha apresentação, deve estar chegando já no limite. Eu acho que tem o grande barato das fontes renováveis, quando a gente olha para a matriz elétrica brasileira e tirando fora esses paradigmas de que o setor ele não pode ser 100% renovável, tem que ter uma energia flexível, tem que ter despacho e tudo mais, eu acho que o Brasil ele goza de uma vantagem frente a outros países, que é justamente esse efeito portfólio. A gente sabe que, por exemplo, no Nordeste existe uma complementaridade perfeita entre solar e eólica, né? Dado que o regime de ventos em determinadas regiões, a maioria é noturno e o solar naturalmente é diurno. Então, assim, existem certas sinergias interessantes com a fonte hídrica, que serve como esse pulmão regularizador muitas vezes. Então, existe uma forma que o Brasil pode adotar, que é essa hibridização entre as fontes. A hibridização das fontes, inclusive agregando armazenamento nela, porque quando muitas vezes a gente fala armazenamento é muito caro. Sim, em 2014 solar era muito caro. Em 2012 solar era impensável. E hoje a gente está onde a gente está. Então, você não precisa de 1 década, 2 décadas para viabilizar o armazenamento. É o novo passo, é o próximo passo. A AB Solar tem um grupo específico dedicado a armazenamento, é um grupo que trabalha forte junto a fabricantes, junto a governo, para viabilizar o quanto antes a questão do armazenamento, por entender que o armazenamento dará
às renováveis do Brasil, talvez esse lastro necessário para convencer definitivamente o governo de que sim, é possível a gente atuar com uma penetração muito grande de fontes renováveis sem prejudicar a operação do sistema. E qual é a grande vantagem dessa hibridização? E aqui termino, quando terminar de falar, seria especialmente a parte do intercâmbio. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma limitação grande, tanto no Nordeste quanto no Sudeste, de conexão para esses novos projetos, e a hibridização, muitas vezes, ela te ajuda a otimizar essa rede. Hoje a gente constrói um projeto solar fotovoltaico de 600, 700, 800, 1 giga, e tem que ter uma linha dedicada para suportar esse 1 giga, para escoar para o Sistema Interligado Nacional. Se a gente consegue hibridizar essa planta com uma capacidade eólica, com uma capacidade de armazenamento, com uma hídrica, a gente consegue perfeitamente congregar e otimizar essa conexão, de modo a gente utilizar melhor a rede. No fundo, é uma otimização da utilização da rede. Esse passo tem que ser dado. Já existe consulta pública sobre projetos híbridos, que a Absolar acompanha muito, muito de perto, porque é de grande interesse dela. Porém, a gente sabe que isso é importante, é um passo fundamental para que a gente realmente mantenha consistente o crescimento das renováveis aqui no Brasil. Bom, e aqui mostrando um pouco os associados da Absolar. Hoje somos, se não me engano, mais de 500 associados. Somos bastantes em todos os setores da cadeia, desde fabricantes, passando por investidores, de geração distribuída, em geração centralizada, enfim. Temos aí um portfólio grande de clientes, de associados. Bom, e eu agradeço muitíssimo novamente ao Sim de Energia e estou aqui disponível para a sessão de perguntas posteriormente. Obrigado. Parabéns, muito obrigado pela apresentação, uma visão bem ampla, geral, do setor solar no Brasil, particularizando o nosso Ceará, e a gente fica feliz em saber que você está vindo com 400 megas para cá. Seja muito bem-vindo, que venham mais megas. Obrigado. Né? Como você bem disse, o sol é extremamente democrático e aqui no nosso Ceará nós temos muitas carências, mas uma coisa que a gente tem em abundância é vento e sol. Viu? Mas, sem dúvida. Obrigado, Márcio. Vou chamar agora já o nosso amigo Armando Abreu para fazer a sua apresentação, que é a terceira e última apresentação desse painel. Depois nós passamos para os debatedores. Seja bem-vindo, Armando. Ok, Luís, muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado e parabéns ao Sim de Energia por, enfim, mais esta iniciativa. Tenho aqui vários amigos presentes, a começar por ti, Luís, um grande abraço. Élbia, Márcio, Rogério, enfim, pessoas do setor há muitos anos. É óbvio que falar de geração centralizada depois da Élbia e do Márcio é complicado, até porque, enfim, eles disseram quase tudo, mas eu gostaria só de tocar pontos que eu acho, enfim, extremamente importantes. Em lugar, estou completamente de acordo, todos nós sabemos que a eólica, a energia solar hoje é uma realidade na matriz energética brasileira. Eu estou aqui desde 97, acompanhei todas as fases, o Proinfa, os Proeólicas, os primeiros leilões, todo este mercado de leilões, e hoje não há dúvida que tanto eólica como solar, já ninguém põe em dúvida que elas estão perfeitamente estabilizadas no mercado energético brasileiro. No entanto, eu gostaria de primeiro focar, antes de focar um pouco no futuro, focar um pouco sobre 2 pontos que eu acho que continuam a ser extremamente importantes na geração centralizada. O primeiro é, digamos, aquilo que se pode designar por ambiente de negócios. É extremamente importante que nos Estados onde existe esse potencial, que se criem esses ambientes favoráveis de negócios, e realmente tem havido uma evolução muito grande nos últimos anos, no sentido de, para os investidores, definir regras claras, seguras,
e que os processos fluam. Estou a falar da questão do licenciamento, questão da conexão, a questão do financiamento, que continuam a ser tremendamente importantes e fundamentais no desenvolvimento da geração centralizada. Sabemos hoje também, e isso estou completamente de acordo com a Hélbia e com o Márcio, que o futuro da geração centralizada hoje penso que está mais no mercado livre do que no mercado regulado. Como já foi dito aqui, muitas vezes hoje o mercado, os leilões no mercado regulado são usados para, no fundo, garantir um pouco a conexão, porque como todos sabemos, as regras em termos de acesso de conexão continuam a ser ligeiramente diferentes para, enfim, o mercado regulado e o mercado livre, e isso leva a que muitos investidores, como já foi dito, utilizem esses leilões no mercado regulado para garantir a conexão e depois para viabilizar economicamente os seus empreendimentos, utilizar o mercado livre. É óbvio que hoje no mercado livre já se conseguem contratos de longo prazo. Nós sabemos que até há 5, 6 anos atrás, falar em 10 anos, 15 anos, 20 anos no mercado livre era quase uma blasfémia. Hoje conseguem-se esses contratos no mercado livre, o que torna, digamos, os processos, especialmente de financiamento, muito mais atrativos. Outra coisa que eu gostava de realçar é que nós sabemos, é um ponto que realmente ainda não foi falado, mas eu acho que é tremendamente importante. Independentemente, nós dizemos e sabemos, embora se chame geração centralizada, nós sabemos que na maior parte dos casos, seja ela eólica e solar, ela é feita em zonas, enfim, do país, normalmente menos desenvolvidas, inclusivamente com menos condições de vida, até às vezes em termos de dignidade humana. Os investidores, entre os quais, enfim, me incluo, nós temos que aproveitar os investimentos que nós temos para dar um pouco de mais dignidade, dar um pouco de mais de condições de vida, digamos, a essas populações desses municípios mais pobres. Eu estou a falar não é só na questão, digamos, dos arrendamentos, mas também na parte de desenvolvimento de projetos socioambientais, e isso é hoje uma realidade na maioria das empresas que eu gostaria de realçar, porque muitas vezes as comunidades dos municípios onde nós fazemos a implantação desses projetos procuram recorrer à iniciativa privada aquilo que não têm, digamos, das instituições públicas. E aí quero realçar o papel extremamente importante que os investidores, seja eólicos, seja solares, em termos de geração centralizada, têm nesses municípios, porque, para além das compensações ambientais, a maioria desses investidores desenvolvem verdadeiros programas socioeconómicos ambientais que permitem aumentar a qualidade de vida e a dignidade da vida humana dessas pessoas. É um ponto que eu acho tremendamente importante e que deve ser realçado. Quanto ao futuro, enfim, concordo plenamente, já foram aqui focados 4 pontos. O offshore, muita gente discute se realmente o Brasil tem condições para fazer offshore, condições naturais tem, mas nós sabemos que a razão do offshore na maior parte do mundo, especialmente na Europa, vem de aproveitar, para já, os terrenos e o espaço é muito caro e é limitado. E segundo, o próprio potencial eólico que se obtém normalmente num parque offshore permite um aumento de produção suficiente para compensar o aumento de custos. Embora no Brasil essa diferença de potencial eólico onshore e offshore não seja tão grande, eu acredito piamente que vamos ter um programa offshore. Hoje o Ceará, como já foi dito aqui, é um exemplo disso. Primeiro, foi o primeiro estado a desenvolver o seu Atlas eólico offshore e isso tem permitido, como é público, o aparecimento e o início de desenvolvimento de vários projetos. Outra coisa que se falou aqui foi no hidrogênio. O hidrogênio,
está muito hoje na moda na Europa. Como todos sabem, a Comunidade Europeia tomou decisões que passam inclusivamente pela utilização do hidrogênio na substituição de alguns tipos de combustíveis, e eu não tenho dúvida, quando se fala em hidrogênio, fala-se muito no chamado hidrogênio verde, em que, digamos, digamos, a energia que é utilizada na conversão, na obtenção do hidrogênio em energia verde, vinda ela também de eólicas e solares, mas nós sabemos que isso é uma tendência que vai acontecer também no Brasil. Não tenho dúvida disso, até porque o hidrogênio, como o petróleo, como o gás natural, pode ser transportado. E isso, em termos de grandes volumes, pode tornar inclusivamente a produção de hidrogênio no Brasil extremamente competitiva. A outra questão, que eu acredito também piamente na geração centralizada, e é uma evolução que já está a acontecer, eu sei que já há inclusivamente a nível das instituições EPE e ANEEL estudos nesse sentido, a própria AB Eólica já produziu estudos, é no sentido dos chamados projetos híbridos. Como foi dito aqui, o Márcio já referiu, nós no Nordeste, na maior parte dos locais, temos uma complementaridade diurna e noturna completa entre sol e vento, e eu acho que o desenvolvimento e o aparecimento de leilões, sejam eles livres, sejam eles no mercado regulado, de projetos híbridos, vai ser também um futuro. Dentro do solar e na continuação do solar, foi falado também, eu acho que o armazenamento vai ser, já é, digamos, uma realidade. Só para referir um ponto, como sabem, em Portugal houve há pouco tempo um último leilão de solar, de cerca de 700 megawatts, para as regiões do Alentejo e Algarve, e desses 700 megawatts, 70% a 80% foi ganho através de projetos, digamos, que incluíam armazenamento. Por isso, em resumo, eu vejo um futuro muito promissor para a geração centralizada, seja eólica, seja ela eólica, solar, offshore e de mercado de hidrogênio, com armazenamento. Eu não tenho dúvida que, enfim, o Brasil nos próximos anos, e pelas projeções que foram apresentadas tanto pela Hélbia como pelo Márcio, eu não tenho dúvida que o sol, o vento, o hidrogênio vão cada vez mais ter um impacto na matriz energética brasileira, e que a geração centralizada, embora hoje nós sabemos que a geração distribuída tem aumentado enormemente, vai ter um futuro risonho. Era isso que eu queria. Muito obrigado mais uma vez. E mais uma vez no Ceará estou muito orgulhoso, Márcio, porque pelo menos mais 400 mega de solar vão ser feitos aqui. Parabéns mais uma vez à Sindi Energia, e Luís Eduardo, um grande abraço. Muito obrigado, você sempre muito lúcido. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, muito bom. Peço que permaneça para a gente depois ter a parte de perguntas. E agora vamos abrir 10 minutos para os nossos debatedores. E eu quero iniciar com o Rogério Zampronha, CEO da Ômega, né, que, como disse na abertura, já é um parceiro do estado do Ceará já há algum tempo. E eu quero mais uma vez dar as boas-vindas e desejar sucesso absoluto nessa nova empreitada dele à frente da Ômega. Você é muito bem-vindo, Rogério. A palavra é sua. Muito obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Um abraço aí para os meus companheiros e companheiras que estão aqui dividindo a telinha. Ainda estou vendo a Hélbia aqui, mas o grande Armando Abreu, fizemos ótimos negócios juntos, tomamos muito vinho português juntos também, que é muito bom. E o primeiro comentário que eu faço é sobre o estado do Ceará, que eu considero o melhor estado do Brasil como ambiente de negócios, com apoio lícito e muito produtivo do governo do estado e com uma classe empreendedora de primeira categoria. Então, se tem alguém assistindo o evento que pensa onde investir no Brasil, eu colocaria o estado do Ceará como
primeiro lugar. Eu queria só dividir um pouquinho, alguns minutinhos, bem poucos mesmo, o que é a Ômega hoje, para dar uma perspectiva do potencial que o Brasil oferece para a classe empreendedora. Só para contextualizar o que nós somos, o que é a Ômega, e eu tenho 5 ou 6 pontos para debate com as pessoas que apresentaram, que eu vou abrir em seguida. Mas, para entender quem é a Ômega é uma empresa que foi fundada em 2008 e ela é uma empresa de geração de energia exclusivamente renovável. Hoje, a empresa brasileira a maior empresa brasileira do setor, com quase 2 gigawatts de capacidade instalada e que tem como missão transformar a forma como nós vivemos através do fornecimento de energia limpa, barata e de uma maneira simples. Nós começamos, como eu falei, com pequenas centrais hidrelétricas que hoje não fazem mais parte do principal foco de desenvolvimento da companhia e, obviamente, sustentabilidade é algo que faz parte do nosso DNA, não só no fornecimento de energia renovável, mas nas ações internas que nós desenvolvemos. A gente, como se diz em inglês, aqui não é casa de ferreiro, walk the talk, we walk the talk, e aqui não é casa de ferreiro, espeto de pau. No terceiro item, que é transformar a forma que nós fazemos negócios e compramos energia, eu gostaria de ressaltar algo que nós fizemos de uma maneira muito inovadora, que foi lançar há quase 2 meses a primeira plataforma de compra de energia online do Brasil. E ela tem sido bastante ativa. Convido a todos visitarem a nossa plataforma, entrando no site da Ômega Energia, e é mais uma demonstração da capacidade empreendedora brasileira de gente que tem vontade de fazer coisas bacanas, né? O nosso portfólio está dividido em vários estados do país, em particular, os maiores volumes de eólica se encontram nos estados do Maranhão, Piauí e Bahia. Estamos chegando no Ceará, muito em breve, né, Luiz? E também gostaria de ressaltar a recente aquisição que nós fizemos da Eletrobras, dos projetos lá do Chuí, do Rio Grande do Sul. São quase 600 megawatts, como vocês estão vendo aí no número 9 da minha apresentação. E também compramos parte do portfólio da EDF, em particular os projetos Ventos da Bahia 1 e 2, que ficam lá na Bahia. Então, isso faz com que nosso portfólio chegue a esses quase 2 gigawatts operacionais no Brasil, sendo o vento a maior proporção deles todos, né? E aqui vocês podem ver bem como que o Brasil oferece oportunidades para que uma empresa que começa com 20 mega há 10 anos chegue a quase 2 gigawatts apenas 10 anos depois. Isso é uma demonstração de força bastante grande do nosso país. O Luiz fez um comentário sobre negócios anteriores, né? Eu assumi, antes de vir para a Ômega, eu fiquei 5 anos reinstalando a Vestas no Brasil. A gente saiu da posição da rabeira do mercado para a posição de liderança. Eu vou tirar agora a apresentação, tá, Luiz? Porque basicamente era isso que eu queria compartilhar para vocês, né? Mas a Vestas saiu da posição, vamos dizer, mais secundária para líder absoluto do mercado latino-americano. Eu era responsável por América do Sul, com mais de 60% de market share. E o Ceará foi a base da nossa fabricação, é a base da fabricação da Vestas. Eu ainda falo da nossa, né? Ainda tenho o hábito, já que eu construí isso do zero. E tem se mostrado, como eu falei, uma base muito importante para o desenvolvimento da indústria eólica brasileira. Eu tenho alguns pontos, até ouvi as apresentações anteriores, e tem alguns pontos para trazer para eventual discussão. Eu vou elencar todos eles, e aí, Luiz, você define como você gostaria de trazer a discussão, né? Primeiro, com os temas que a Elbia trouxe, e também o Armando Abreu,
aliás, o Armando é um dos grandes exemplos de empreendedorismo no Brasil, no setor, já que é vamos dizer, um dos fundadores da energia renovável aqui no Brasil, né? E o Brasil deve muito ao Armando Abreu e eu fico muito feliz de ter a oportunidade não só de ser um parceiro de negócio, mas ter a grande amizade dele aí, né? Pontos de debate. Primeiro, sobre, assim, tudo que acontece na vida tem os dois lados da mesma moeda, né? Se por um lado o mercado de renováveis, em particular eólica e solar, tem sido bastante desenvolvido, bastante promissor, nós vemos, em particular no eólico, uma cadeia de suprimentos muito cartelizada e que tem se aproveitado bastante das limitações impostas pelas regras de localização definidas pelo BNDES para ter práticas abusivas e preços abusivos. E isso tem encarecido sobremaneira os equipamentos, e isso já se reflete nos preços dos PPAs vendidos no Mercado Livre, em particular com a fonte eólica. Esse movimento é tão forte, tão intenso, que corretamente o Márcio Tranin colocou que finalmente o solar se tornou mais barato que eólico, e eu reputo parte dessa mudança a essa cartelização danosa da cadeia, de alguns elementos da cadeia de suprimentos da indústria eólica. Eu já levei isso a conhecimento algumas vezes do BNDES. Houve uma certa flexibilização na política de localização, mas ainda muito pequena para poder trazer uma reação a esse processo de cartelização que eu mencionei. Esse é um problema de extrema gravidade, na minha opinião. O segundo ponto de debate de grande impacto na cadeia é o tema das dificuldades logísticas, com muito pouco apoio de autarquias responsáveis, em particular o DENIT, a Polícia Rodoviária Federal, que tem imposto restrições brutais ao transporte de cargas como as nossas, em particular de pás, trazendo um atraso brutal nos cronogramas de implementação, um aumento de custo também brutal, e inclusive fabricantes com muito receio de aumentar sua capacidade de produção e, consequente, volume de investimento, geração de empregos e barateamento da fonte eólica, em função dessa gravidade da falta de apoio e das dificuldades impostas pelas autarquias responsáveis, que é um ponto que a gente tem que tratar como classe, como categoria. O terceiro elemento é sobre offshore. Eu concordo que o potencial brasileiro de offshore é brutal, maravilhoso, sensacional, porém, sem um Proinfa do offshore, eu vejo dificuldade que a gente implemente em curto prazo e em grande capacidade projetos eólicos offshore, uma vez que o preço do megawatt-hora produzido offshore gira em torno de $60 mundialmente, e aqui no Brasil a gente tem uma precificação de energia muito mais baixa que o offshore. Então, aí o debate é como destravar os investimentos offshore. E 3 outros elementos de discussão, para terminar meu tempo. O primeiro deles para o Tranin também, sobre GD. Eu entendo que GD é muito bacana, inclusive eu mesmo estou fazendo uma usininha para mim, mas ele tem um risco regulatório enorme, uma vez que os benefícios que a geração distribuída traz para o seu usuário são pagos por todo o setor e são muito maiores que os benefícios tributários do que nós vemos em outras fontes. Então, eu entendo que GD é bacana, mas se a gente pensar na modicidade tarifária, se a gente pensar no desenvolvimento da indústria, é muito mais interessante abrir acesso aos pequenos usuários ao mercado livre, através de plataformas digitais, do que desenvolver projetos de GD que têm um questionamento regulatório importante e um risco tributário bastante importante também. Também para o Tranin eu trago aí um tema que é sobre solar, você mostrou lá em Minas Gerais, é muito bacana mesmo, mas eu temo que a capacidade de escoamento de Minas Gerais esteja totalmente esgotada até 2025, 2026. Então, atender o mercado sudeste com Minas Gerais está se tornando um pouco mais difícil,
e a gente tem que buscar ou aumento de capacidade de escoamento ou outras fontes de suprimento para a região. E, por último, só um comentário para terminar, eu diria que nós estamos muito longe de esgotar a capacidade do ONS despachar energia renovável no Brasil. Nossos estudos mostram que ela pode chegar sem grandes sofrimentos, nem grandes problemas, a 50% de toda a energia despachada. A gente está, como eu falei, muito longe para isso. Então, aqui fica um convite aos meus colegas conectados e aqueles que estão assistindo para entenderem um pouquinho os impactos que energias intermitentes causam na cadeia. Eles existem, mas eles são perfeitamente gerenciáveis da maneira como nós desejamos fazer, com boa tecnologia e com uso inteligente das outras fontes que são consideradas energia de base, como, obviamente, gás, mas a própria geração hídrica, pela complementaridade que tem com a fonte eólica, sazonalidade anual, se comporta como grandes baterias aí para nós, com custo muito baixo. Então, esses são os elementos de discussão que eu trago, Luiz, e aí, bem, fica até o critério aí como levantar a bola aí para os brilhantes palestrantes que estão aí. Muito obrigado e eu continuo aqui escutando vocês. Muito obrigado, Rogério. Ótimo. Anotei aqui os questionamentos. Vamos ver no final como é que a gente distribui. Mas muito obrigado. E eu quero agora passar a palavra para o Eduardo Frota, da Asiatec. 10 minutos, Eduardo. Antes de iniciar, eu gostaria de parabenizar o Dr. Jurandir Picanço pela justa e merecidíssima homenagem recebida hoje na abertura do evento. Gostaria de agradecer ao presidente do Sindenergia, Benildo, pelo convite de participar aqui do evento e queria cumprimentar todos os participantes do painel em nome do moderador, Dr. Luiz Eduardo, que eu tive o prazer de trabalhar com ele na Secretaria de Infraestrutura durante o governo, durante a gestão do governador Dr. Lúcio Alcântara. Na época, o Estado do Ceará pioneiramente desenvolveu 2 projetos eólicos de 30 mega cada, com a intenção de incentivar os projetos eólicos no Estado do Ceará. Na Sainfra, eu participei da Coordenadoria de Energia, onde era chefiada pelo Adão Linhares, que hoje é secretário de Energia do Estado, né, do Governo do Estado. E, na época, nós dávamos todo o suporte aos projetos eólicos que estavam em desenvolvimento para o Proinfa, aqui no Estado do Ceará. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer aqueles pioneiros da eólica, os quais gostaria de destacar aqui o senhor Jorge Lima, da Venus Tecnologia, o senhor Lauro Fiuza, da Sevtec, e o nosso palestrante aqui, Armando Abreu. Todos me deram valiosas dicas sobre a energia eólica. Mas no final de 2016, há 14 anos, foi inaugurada a primeira usina eólica do Proinfa, o Parque Eólico de Osório, no Rio Grande do Sul, com 25 máquinas da Volven de 2 mega, totalizando 50 megawatts. Iniciais, pois Osório concluiu com 150 mega. E ali se iniciava um novo marco na geração de energia do país. Tive o prazer de conhecer muita gente que participou desse projeto. Além destes, os demais projetos do Programa do Governo Federal começaram a sair do papel. Em setembro de 2008, já desligado da CEINFRA, e como diretor de projetos da empresa norte-americana Econergy, tive o privilégio de inaugurar o primeiro parque eólico do Estado do Ceará ligado ao Proinfa, o Parque Eólico de Beberibe, com 32 aerogeradores Volven, de 800 kW cada, totalizando 25,6 megawatts. Exatamente, a turbina era de 800 kW. E era conectada na rede de distribuição da Coelce, da empresa concessionária de energia do Estado do Ceará, uma tensão de 69. Logo em seguida, já em janeiro de 2009, nós inauguramos o primeiro parque eólico do Estado do Piauí, o Parque Eólico de Pedra do Sal, com 20 máquinas da Volven de 900 kW. Também conectado no sistema de distribuição da empresa Cepisa, a empresa distribuidora concessionária de energia do Estado do Piauí, em 69 kV. No meu discurso de inauguração do projeto de Beberibe, eu já adiantava
que ali era só o primeiro passo para algo muito maior que estava por vir na geração de energia eólica no país. De lá para cá, a eólica cresceu exponencialmente, alcançando valores de potência instalada iguais aos maiores geradores do mundo. Não preciso falar, pois todos aqui conhecem melhor do que eu essa evolução. Hoje a energia eólica bate recordes de geração no Nordeste, como recentemente vimos, salvando em vários momentos a região Nordeste por conta da demanda alta. Segunda-feira passada, dia 9 de novembro, o Nordeste exportou 5.000 megawatts para as regiões Sul e Sudeste, com produção de energia hidráulica e boa participação da geração eólica. Voltando um pouco, em 2009, o cenário muda e o governo cria os leilões de energia. Nesse momento, já com minha empresa, junto com meu sócio Vitor Ponte, a Zietec inicia o desenvolvimento de novos projetos eólicos com o objetivo de participar nos leilões de energia da EPE. Desde então, tivemos projetos habilitados em todos os leilões. Em 2013, vencemos o leilão com o projeto da usina eólica de Itarema, em conjunto com a empresa Rio Energy. Em 2015, o projeto inicia sua operação comercial com 70 aerogeradores Acciona de 3,1 megawatts, totalizando 217 megas. Em 2010, já com vários fabricantes instalados no Brasil, observamos que havia uma carência de mão de obra especializada no mercado. Então, em parceria com a UFC e a ASTEF, através do professor Fernando Antunes, do Departamento de Energia Elétrica da UFC e da Dalva Carvalho, da ASTEF, iniciamos o curso de Operação e Manutenção de Parques Eólicos, aliando o conhecimento prático, através dos engenheiros da Zietec com experiência de operação e manutenção de aerogeradores, com o conhecimento teórico dos professores do Departamento de Engenharia da UFC. Na época, visitei os principais fornecedores que mantinham equipes de manutenção, como a Volben, IMPSA, Gamesa e Suzlon. Apresentei o conteúdo dos módulos, solicitando que eles comentassem e sugerissem os assuntos mais adequados para a necessidade deles, tendo em vista que eles seriam os maiores beneficiados com o curso. Desde então, já capacitamos em torno de 250 participantes, entre engenheiros, técnicos e estudantes. Próximo ano, lançaremos nossa 10ª turma, incluindo no assunto a geração fotovoltaica. Mais informação vocês podem encontrar no site da ASTEF. Então, como falei, há 12 anos instalamos máquinas de baixa potência, 800 e 900 kW. A IMPSA apresentava o aerogerador de 1,5 MW e a Suzlon com a máquina S88 de 2,1 MW aqui no estado do Ceará. Hoje temos máquinas ofertadas no mercado com potência nominal de geração de 4, 5 a 6 MW, com eletrônica embutida de altíssimo nível. Muito à frente das primeiras máquinas de 500 kW que a Volvo instalou aqui no Ceará em 1998 e 1999, na Praia da Taíba e na Praia da Prainha, respectivamente, que à época já eram as mais avançadas do mercado. Mas mesmo com o cenário amadurecido, 14 anos de projeto, novos desafios surgem para a geração eólica, sem contar com os problemas de infraestrutura do país. Me refiro ao setor de transmissão e à legislação ambiental, pontos que o setor eólico travou várias batalhas para se implantar. Ambos ainda são barreiras a muitos projetos eólicos, e incluo aqui agora os projetos solares, que desde 2015 vem apresentando um crescimento também exponencial. Mas voltando aos desafios, ou talvez podemos dizer quebra de paradigma, temos a nova fronteira a transpor, os projetos eólicos offshore. Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia de 2029, a EPE tem um horizonte de 2027 para os projetos offshore se tornarem realidade. E aqui eu queria fazer minha primeira pergunta para a Elbia, que tão bem explicou o posicionamento da Beólica quanto a o offshore, né? A eólica offshore. Queria saber qual é a maior barreira que a Beólica identifica hoje e se a perspectiva de ser competitivo comercialmente, ela concorda com esse estudo da EPE de 2027. Mas, nesse mesmo período, nos deparamos com uma nova oportunidade. Os projetos do Proinfa completam 20 anos. E aí eu queria fazer essa pergunta agora para o palestrante, para o Armando Abreu, meu amigo Armando Abreu. Na sua opinião, você que participou tão fortemente no Proinfa, na sua opinião, o que se deve fazer com esses projetos? Repotencializá-los? Implantar um novo parque na mesma área? Ou desmontar o parque? E aí como é que ficariam as fundações? Lembrando que você comentou sobre o impacto social
tão bem lembrado por você do impacto social que esses projetos fizeram nos municípios que foram implantados tão pobres, né? No final, eu vou deixar esses 3 questionamentos com o Dr. Luiz Eduardo e ele pode repetir para vocês. Atualmente, a Zetec possui uma carteira de projetos de 12 gigawatts em desenvolvimento nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí e Minas Gerais, entre projetos eólicos e solares. Nós, como desenvolvedores, temos de encarar no dia a dia todos esses pontos relacionados ao desenvolvimento de projetos centralizados, as medições, licenças ambientais, projetos de engenharia, certificação, regularização fundiária, etc. Até 2017, 2018, preparávamos um projeto para o objetivo de cadastrar nos leilões de energia da EPE. Agora, a procura por projeto centralizado também visa o mercado livre, o que nos demanda muitas outras atividades, como os estudos elétricos para acesso à conexão, projetos da linha de transmissão e seu licenciamento, todos os projetos executivos referentes à subestação, rede de média tensão e obras civis, e ainda a prospecção de PPAs privados. Assim, para concluir, mas não finalizar, gostaria de deixar uma pergunta agora para o Márcio Tranini, que também falou da questão do futuro da geração centralizada e o mercado livre. Na sua visão, a curto, médio e longo prazo, para a geração centralizada, e aí no seu caso solar, qual é a sua visão em relação à energia no ambiente de contratação livre, no ambiente de contratação regulado? Aproveitando esse finalzinho de tempo, eu gostaria de fazer uma homenagem ao engenheiro Paulo Craveiro, que nos deixou recentemente. Em 1993, eu fiz meu estágio supervisionado no DEFACE, Departamento de Fontes Alternativas e Conservação de Energia da COELSE. Meu chefe direto era o engenheiro Francisco de Assis Salles, conhecido como Titico, mas tive o privilégio de tratar muitos assuntos com o Paulo. Certa vez, já formado em 1998 e 1999, eu participava do mestrado em Sistema de Energia na UFC com a doutora Ruth Leão. Na época, publicações sobre energia eólica disponíveis aqui eram raríssimas, tema do nosso estudo. Fiquei sabendo que o Paulo tinha um livro muito bom sobre tecnologia de turbinas eólicas, e eu, na coragem que todo estudante de mestrado tem na busca de literatura para sua pesquisa, fui até a casa do Paulo pedir emprestado o livro para tirar uma cópia de um dos capítulos sobre conexão de parques eólicos à rede de transmissão. Quem gosta de ler sabe o valor e o cuidado que se tem com os livros. Mas o Paulo, grande incentivador das energias renováveis, me emprestou o livro. Claro que eu devolvi o mais rápido. O livro é muito bom e nos ajudou muito. Então, fica aqui meu eterno agradecimento a esse importante personagem do setor de energia do Estado do Ceará. Finalizo aqui minha exposição, agradeço a todos pela atenção e entrego aqui as minhas 3 perguntas para o Dr. Luiz Eduardo. Obrigado. Você fez uma recapitulação aí do histórico, uma retrospectiva, né? Inclusive, quando nós, no início da década passada, de 2002, a gente tentou viabilizar os 2 primeiros parques eólicos aqui de propriedade do Estado, do governo do Estado, né? Eram 2 de 30 megas, porque na época ainda não se tinha o setor privado atuante, como é hoje, que é o melhor caminho, claro. E acho que até para nossa felicidade o Proinf aconteceu e aconteceu mais rápido e a realidade está posta hoje. Mas vamos passar direto a palavra para o debatedor, o último debatedor, o Marcos Bertol, que é diretor da New Energy. Por favor, Marcos, fique à vontade. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, meu nome é Marcos, eu sou um dos sócios-diretor da New Investimentos e é com um grande prazer que eu participo desse debate, falo um pouquinho mais aí de projetos de geração centralizada no Brasil e no Ceará, né? Nossa história no Ceará começa lá em 2015, no primeiro leilão aí no LER realizado em 2015 pela ANEEL, EPE, enfim, pelo governo federal. Nós nos consagramos, saímos vencedores desse leilão com o projeto Sol do Futuro, localizado ali na região de Aquirás. Na época, aqueles preços altos ainda, então a tecnologia estava sendo desenvolvida, né? Eu costumo brincar que os módulos fotovoltaicos naquela época tinham 300 watt-pico,
250 watt-pico, hoje a gente fala aí de módulos com potência superior a 500, 600 watt-pico, então, em uma janela aí de 5 anos, os módulos fotovoltaicos duplicaram de potência aí, aumentando marginalmente a área, né? Então, isso mostra o quão de potencial ainda essa fonte tem, né? E aí, seguindo um pouquinho mais a trajetória, em 2017, a gente venceu o LEM, o A-4, projeto Barreiras 1-4, localizado lá na região da Bahia, e aí em 2018 a gente também se sagrou vencedor com o projeto Alex, né, o maior projeto vencedor de um leilão no estado do Ceará, que atualmente está em construção, né. Então, a nossa história no Ceará vem desde os primórdios aí dos leilões de energia, né, foram mais de 500 megawatts comercializados, sendo que até o final do ano que vem todos já estarão em operação e com o projeto de maneira muito bem sucedida aí, desenvolvido, construído em operação com os demais fundos de investimentos que estão aí, são parceiros do mercado, né. Falando, não vou tomar muito tempo aqui, porque eu vi que nós são 5h30, eu gostaria de pular aí direto sobre as possibilidades de negócio, né? A gente tem acompanhado de perto aí os principais desafios ocorridos na pandemia, né? Até porque a gente tem um projeto de leilão ainda para ser construído já o ano que vem, então a gente tem o projeto Sertão Solar 5, que também será construído aí no Ceará, mais especificamente na cidade de Limoeiro do Norte, é um projeto de 35 megas, do leilão A-4 de 2018, e a gente tem acompanhado aí de perto os movimentos do mercado com relação às restrições de construção, né, os desafios que você tem de construir uma usina durante a pandemia, né, os cuidados aí com saúde que a gente tem que ter. Então, isso tudo tem sido um grande desafio, e depois eu gostaria de deixar também essa pergunta para os demais colegas, para ver como eles estão lidando com essa situação de pandemia e a construção da usina, né? É inevitável que você tenha aí interações entre pessoas, então isso tem sido um grande desafio, né? Seguindo ao assunto dos principais desafios e oportunidades, eu acho que tem sido recorrente aqui o ponto que o pessoal tem comentado da ampliação de solar no país, né? Tem uma fonte extremamente democrática, né? Você tendo um bom terreno e sendo perto de uma subestação na região ali do Ceará, qualquer lugar eu diria que é muito bom. Então, como foi bem comentado, se tem uma coisa que não falta no Ceará é sol, e a gente conhece muito bem porque tem mais de 500 megas aí já comercializados e em operação ou construção. Mas não basta ter uma terra boa e estar próximo da subestação, você de fato precisa ter capacidade para conectar e escoar toda essa energia, né? Tem sido aí um grande desafio para o mercado inteiro, principalmente no Mercado Livre, de como ampliar o Mercado Livre, principalmente porque os consumidores estão localizados na região sudeste, conectando os projetos ali na região de Minas Gerais, né? Isso tem sido um grande desafio, a gente vê uma crescente aí demanda e também oferta de projetos, e aí eu acho que o mercado precisa ser inteligente, pensar de outras maneiras para conseguir atender esses consumidores aí nas diversas regiões do Brasil. Eu quero deixar esse ponto também para os colegas comentarem e a gente discutir como é que a gente destrava e possibilita novos investimentos, aproveitando esse recurso aí no país inteiro, né? Gostaria de pontuar algumas coisas aqui que são extremamente importantes para a solar e também ouvir dos colegas que nos próximos anos vão ajudar bastante e também potencializar aí novos investimentos, né? A gente tem a modulação horária prevista para o ano que vem, né? Então, a solar vai se beneficiar desse ponto porque ela tem uma geração em momentos onde você tem maior consumo, né? Então, esse é um ponto muito relevante que deve ser levado em consideração e vai ajudar a solar a crescer mais ainda no país, né? A gente também tem esperado aí, como investidor dos leilões federais, embora a gente conseguiu ter assinado alguns contratos no Mercado Livre, os contratos nos leilões federais
como o Márcio comentou, são contratos prontos, né? Aquele contrato que tem sido praticado aí nos últimos anos, então os bancos conhecem, financiadores conhecem, fiadores conhecem, então não tem segredo, é o arroz com feijão, né? E no Mercado Livre isso tem sido um desafio, porque os contratos eles são customizados, então os bancos estão se adaptando a isso, os fiadores estão se adaptando a isso, mas os contratos de mercado regulado são importantes para criar esse mix e dar esse conforto necessário para todas as instituições, né? Então, também coloco esse ponto aí para a gente discutir se, de fato, a gente pode esperar algum leilão ano que vem, se a baixa demanda do país por nova energia nova não vai possibilitar esse aumento essa possibilidade de novos leilões federais. Esse é um ponto interessante para a gente discutir e comentar um pouco mais, né? E um último ponto que eu gostaria de colocar, também que os colegas discutirem, é a questão do ex-tarifário, né? A gente tem visto aí no mercado de solar uma grande discussão com relação a isso. Foi emitido e publicado pela Camex ex-tarifário para os módulos solares, mas por uma questão de limitação de valor CIF, eles não estão sendo viabilizados, né? Isso tem prejudicado bastante aí novos investimentos no setor, principalmente porque você não consegue ter um planejamento interessante, fica meio receoso quanto ao valor a ser vendido, né? Se você tivesse, de fato, a viabilização desses ex-tarifários que já foram publicados e não estão sendo utilizados por uma questão de limitação de valor CIF, isso possibilitaria preços muito menores aos consumidores, né? A gente chegaria na modicidade tarifária, que no final do dia vai beneficiar todos os consumidores, tá? Então, eu gostaria de citar esses pontos. Eu acho que grande parte deles tem sido recorrentes aí nas discussões, e eu acho que eu consegui pontuar aqui os principais desafios e os cuidados que a gente tem que ter, principalmente aí na construção de projetos no ano que vem, para garantir a saúde e segurança de todos e que o setor consiga se expandir sempre com segurança. Obrigado, Marcos. Vamos agora. Muito bom e mais uma vez, reforço aí o que eu disse ao Rogério, seja muito bem-vindo ao Ceará. É sempre bom ter parceiros investidores aqui, fazendo com que o segmento de energias renováveis se desenvolva e que o nosso Estado também com isso. Até porque o segmento de energia renovável é um ponto estratégico no desenvolvimento do Estado. Mas antes de passar para as perguntas dos nossos debatedores, eu vou prestigiar aqui os nossos internautas que fizeram algumas perguntas. E aí, o professor Fernando Antunes, da Universidade Federal do Ceará, que é também o cientista-chefe da Secretaria de Ciência e Tecnologia para o setor de energia, ele fez uma pergunta que é a eletrônica de interconexão à rede dos sistemas fotovoltaicos e eólicos é toda importada. Aí está o forte do desenvolvimento tecnológico do setor. Não é a hora do Brasil gerar empregos de alto nível tecnológico? Então, eu passaria essa pergunta para o Márcio Tranin, para a Elbia. Vou fazer aqui também a pergunta já do Danilo Pinho Rodrigues. Ele primeiro faz aqui uma saudação ao Márcio Tranin. Estamos sempre de olho no insight da Solar, da AB Solar. E a ME Energy agradece a grande contribuição que você nos traz, que é a empresa dele. Aí vem a pergunta: como solucionar a relação ICMS na geração distribuída para a realidade do Ceará? É percebido que a nossa concorrência com o Estado de Minas Gerais fica cada dia mais perversa. A MF Energy deseja a todos e todos um excelente evento. Então, aqui para o Márcio Tranin também, porque diz respeito ao ICMS na GD. E aí, a pergunta da Maísa Parente, aliás, não é nem pergunta, ela está fazendo aqui, dando os parabéns ao Armando Abreu, visão e colocações de um grande investidor. Então, e o Fernando Antunes também aqui parabeniza o Eduardo Frota pela retrospectiva resumida e clara. Então, eu pediria
inicialmente para que o Márcio e a Elbia respondessem, começando pelo Márcio, que tem mais perguntas, respondessem esses questionamentos feitos pelos internautas, por favor. Ok. Bom, com relação à mão de obra especializada, eu acho que ela acaba sendo um pouco consequência dessa nacionalização da produção de equipamentos. O que a gente vê muito hoje dentro da ABSolar nós temos alguns grupos que têm, inclusive, vice-presidências específicas. O primeiro, você tem geração centralizada, geração distribuída, cadeia produtiva, armazenamento, financiamento, tributário e tal. Veja que existe uma vice-presidência para a cadeia produtiva. A ABSolar ela tem índices associados, vários membros que são fabricantes, não somente de módulos. Nós temos aqui no Brasil alguns fabricantes de módulos, poucos, mas nós temos. Mas tem inversores, trackers, ou seja, e outros equipamentos periféricos, a gente tem todos eles como membros da ABSolar. O grande ponto que eu acho que acaba levando a sua pergunta é a questão dos módulos fotovoltaicos, né? Por que não? E isso mistura também um pouco com a pergunta que foi feita anteriormente sobre ex-tarifário, enfim. Hoje, na verdade, existe um grande tema que é tema de constante debate dentro do Conselho de Administração da ABSolar, que diz respeito à manutenção da competitividade da fonte para que a gente consiga competir com as demais fontes nesses mercados competitivos que nós enfrentamos, especialmente na CL, que vai ser provavelmente o grande viés de desenvolvimento dessa tecnologia. Então, se a gente pensa em nacionalizar a tecnologia, isso é algo que sim a ABSolar pensa, mas a ABSolar também pensa como setor e como competitividade do setor, e sabe que se a gente importa um módulo e todos os impostos que nele incidem, ele ainda assim é algo em torno de 30% a 25% mais barato do que um módulo fabricado localmente. Aí a gente vai entrar numa discussão que é a cadeia de impostos, enfim, para o produtor local, a questão do PADIS. Tem muita discussão por trás disso que a gente não pode se delongar muito aqui, até porque tem um tempo, mas assim, é muito complexo. A gente sim anseia por uma cadeia nacional forte, porém, por outro lado, a gente também anseia por uma fonte solar fotovoltaica competitiva para poder crescer cada vez de forma mais forte no Brasil. E quando a gente pensa nesses dois pontos, a gente não pode, de forma veemente, apoiar a cadeia nacional a qualquer custo. Então, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser fruto de uma estruturação pensada, racional, dessa carga tributária sobre a produção local, para que a gente possa efetivamente ter isso melhor desenvolvido. Agora, é um anseio, sim, da ABSolar, o desenvolvimento tecnológico e de mão de obra qualificada, porém, isso tem que ser muito bem ponderado de acordo com os interesses também de diversos agentes, que é o crescimento da fonte, para ter ela consolidada e depois, talvez, no futuro, pensar numa alternativa disso. Obrigado, Márcio. Aí, antes que a Elbia responda, eu vou já colocar outros questionamentos, Elbia, feitos pelo Rogério, que aproveitando, tem a ver com essa pergunta que foi feita, que é da cadeia de suprimentos cartelizada, né? E o reflexo direto nos preços final dos projetos. E aproveito também para colocar a pergunta do Eduardo Frota, com relação à energia eólica offshore e o horizonte de 2027, se isso é factível, ou é antes disso, ou é depois, e a observação feita pelo Rogério Zampronha, que se necessita de um Proinfa offshore para que essa fonte possa ter um incentivo inicial para que venha a se consolidar. A gente, na realidade, está discutindo aqui o dilema da nacionalização, da regra de conteúdo nacional. Você tem sempre as vantagens e as desvantagens de nacionalizar uma indústria. E eu afirmo que a nossa experiência para a eólica é uma das melhores experiências do Brasil para a política de conteúdo nacional.
porque foi num momento certo, na hora adequada. Eu costumo brincar que foi num alinhamento de planetas que pode demorar agora mais 3.000 anos. As condições externas eram boas, as condições internas do Brasil de investment grade e outras questões, o interesse dos fabricantes de virem para o Brasil, a necessidade do país dar este sinal para que os fabricantes viessem e a gente construísse uma indústria estruturada que a gente tem hoje e que, como eu disse várias vezes, eu tenho muito orgulho de representar esta indústria e de participar deste processo. Eu cheguei na Beólica em 2011, então eu vivi fortemente isso e tive a felicidade de participar do desenvolvimento do Proinfa, porque eu era economista-chefe do Ministério de Minas e Energia e eu cuidei pessoalmente, principalmente das questões econômicas financeiras do Proinfa e também da regra de nacionalização. Eu não tenho dúvidas que a nacionalização para a eólica no Brasil é um grande sucesso, foi uma política muito adequada. E na questão solar, o momento já é outro, né? Então, e aí o Márcio tem lá os vários pontos que ele colocou. E o Eduardo até mencionou a questão da eletrônica, né? O que nós olhamos hoje? 80% da cadeia produtiva eólica é nacional, cerca de 80%, de 70% a 80%. 20% ou 30%, a gente deixa a margem justamente para aquele tipo de tecnologia que tem uma flexibilidade maior e que a gente possa importar justamente para não perder de vista jamais a nacionalização, uma política de nacionalização, ela não pode perder de vista a competitividade e a inovação tecnológica, porque senão os países, as indústrias correm o risco do chamado lock-in, de se trancar a tecnologia. Então, isso a gente precisa ter atenção. E o ponto que o Rogério colocou está associado à competitividade da questão do cartel. O que a gente vê, na realidade, é o seguinte: a natureza técnica da indústria eólica é até muito diferente da solar. Eu digo que a energia eólica é um iPhone que tem um modelo todo ano, e a solar parece aplicativo, toda hora tem um para você baixar. Então, a natureza técnica da tecnologia ela é muito importante para explicar, inclusive, a escolha de política. O Brasil adotou essa política para solar, deu certo, agora deu certo e tem dado certo. É claro que a gente tem que ficar sempre atento, sempre com a questão da competitividade e também trabalhar para que essa indústria continue inovadora e competitiva. A competição aqui é a palavra-chave. Mas se você olhar, a indústria eólica é praticamente um oligopólio no mundo, globalmente falando. Você não tem tantos fabricantes de turbina no mundo, e os grandes fabricantes já estão no Brasil. Então, já é uma indústria concentrada, por definição, pela natureza tecnológica dessa indústria. E cabe, sim, a nós, o tempo todo, ficarmos atentos com os custos, e aí a gente tem sempre os compradores, que são os donos de parque, sempre pressionando por um custo menor, e a indústria, e fica essa briga, que é a briga de mercado natural do mercado. Agora, eu não tenho elementos de forma alguma, em nenhum momento, de afirmar que existe cartelização ou coisa desse gênero. A gente tem uma relação com o BNDES muito próxima, com a ABMAC também, e a gente está sempre trocando informações, inclusive trabalhando na modernização. Agora, independente se tem ou não tem, se vai ter ou se não vai ter, o que nós temos que fazer é pressionar por uma indústria mais competitiva e trabalhar junto ao BNDES, que é o que estabelece a política de conteúdo nacional, para que, na medida do possível, vá flexibilizando essa regra e ajustando. Eu nem diria flexibilizar, a palavra correta é modernizar. Você moderniza a cadeia produtiva para atender às necessidades de tecnologia e de competitividade. Então, sobre onshore, é isso, né? Falando de offshore, o Rogério comentou um ponto de que a offshore precisaria do Proinfa. Como eu falei, o Proinfa ele foi muito importante num modelo em que os leilões de contratação seguiam uma lógica diferente, as fontes competiam entre si
uma com a outra. Desde 2013, até um trabalho forte que a Beólica fez, os leilões são realizados e são realizados por fonte. Então, toda vez que o MME vai fazer um leilão, ele define, haverá um leilão para eólica, o preço vai ser X, para solar vai ser X mais alguma coisa, ou X menos alguma coisa, para gás natural, um X,5. Então, cada fonte já tem o seu preço teto no leilão. Eu não acho que nós precisaríamos de criar um programa específico, apenas o governo anunciar. Farei um leilão para offshore e o preço teto inicial é $80, por exemplo. Estou jogando o número, a gente não sabe exatamente esse número. Então, acho que o ponto mais importante é você preparar o ambiente para fazer o leilão. E aí eu aproveito para responder a pergunta do Eduardo, que ele fala praticamente o quando, né? Se eu concordo com os estudos da EPE sobre 2027. Uma coisa que eu aprendi, e na prática, Eduardo, é que a tecnologia ela tem uma capacidade de nos surpreender muito grande. E por mais que a gente estude, que a gente busque experiências lá fora e tente acertar o tempo, a gente erra. A única felicidade que eu tenho é que as várias vezes que eu errei para cima, assim, sempre falando, vai entrar daqui 10 anos e entrou daqui 5. Então, assim, eu tenho tido o cuidado de não falar em datas, mas de falar principalmente em você criar as condições para que o mercado receba um novo investimento e uma nova tecnologia. A data é 2020. Nós estamos trabalhando para preparar o mercado para vencer, como eu falei no início, as barreiras regulatórias, as poucas que existem, são poucas, está fácil. A barreira da competitividade, que é quanto mais competitivo, melhor, a despeito de você ter um leilão específico e poder colocar qualquer preço no leilão, é melhor que a gente fique muito, muito competitivo mesmo para offshore. E a principal dela, que infelizmente não está em nossas mãos, e se tivesse, o país inteiro estaria trabalhando para fazer, que é o mercado. A gente precisa da retomada da economia para que a gente tenha necessidade de contratação de energia para entrar em projetos desse porte, porque a gente sabe que a escala do offshore é uma escala muito grande. Então, esses aspectos eu acho que a gente deve levar em consideração. Um dia desses no Brasil Wind Power, o jornalista me perguntou, eu disse que é perfeitamente factível pensar na entrada de um projeto offshore em 2027, por exemplo, ou até mesmo em 2025. Mas isso vai depender mesmo das condições de mercado, e isso tem a ver com o PIB e tem a ver com toda essa crise que, infelizmente, o globo está passando e que o Brasil está sentindo mais fortemente do que os demais países do mundo. Muito bom, muito esclarecedor. E agora para o Armando Abreu. Armando, algumas perguntas que ficaram aqui para você. Com relação à finalização dos contratos dos parques eólicos do Proinfa, qual o melhor caminho, né? E aí eu extrapolo até para os contratos de parques eólicos que forem sendo encerrados. Repotencializa, desmonta, e aquela história das fundações, devolver o terreno da forma como estava antes da construção do parque, né? Queria lhe ouvir sobre isso. Outro ponto é o que o Marcos Bertol falou sobre a construção durante esse ano de pandemia, como é que vocês estão lidando com isso. E o terceiro ponto, que foi colocado pelo Rogério, são as dificuldades logísticas de transporte, como você também é um grande empreendedor de eólica, deve sofrer na pele isso, eu gostaria que você comentasse um pouco. Ok, Luís, muito obrigado ao Eduardo, ao Rogério também pelas perguntas. Em relação à primeira questão, Eduardo, um grande abraço para ti. A primeira resposta logo que eu digo é não sei, mas eu acho que sou muito sincero como tu me conheces. Agora, é evidente, há diversas hipóteses que se colocam. Quando eu digo não sei, é no sentido de não tenho uma bola de cristal, não tenho uma resposta clara. Agora, uma coisa que posso dizer, eu não acredito que haja, digamos, a destruição do parque, digamos assim, e a devolução dos terrenos. Isso é uma hipótese
que eu dificilmente considero. Agora, acredito bem numa, digamos, repotenciação, seja ela feita de qualquer maneira, até porque, reparem, como nós dissemos aqui, a Elbia, o Márcio, eu, hoje uma das realidades é o mercado livre. E nós podemos aproveitar, até porque, como todos nós sabemos, as outorgas nesses parques normalmente têm um número de anos superior ao número dos contratos de venda de energia. O que significa que, através de uma repotenciação, que eu penso que é uma possibilidade, agora cada caso é um caso, digamos que não há uma resposta, uma fórmula mágica para esses parques. Por exemplo, se nós olharmos aquilo que se passou e que se está a passar um pouco na Europa, a maioria desses parques eólicos antigos, com máquinas antigas, passou por uma repotenciação. Quando se fala em repotenciação, praticamente é uma substituição completa das máquinas, porque as tecnologias hoje são completamente diferentes e, muito sinceramente, a única coisa que se deverá aproveitar, digamos, é o terreno em si, as medições de vento, parte da subestação, porque na maioria dos casos será uma substituição de turbinas por turbinas tecnologicamente muito mais avançadas. Não tenho uma resposta concreta, mas não acredito que haja, digamos, um desmonte dos parques. Acredito mais numa repotenciação analisada caso a caso e aproveitar inclusivamente as condições que o mercado livre põe em hoje. Em relação à questão da construção durante a pandemia, eu posso vos dizer que no nosso caso nós temos hoje 490 megawatts de eólica em construção, 205 vão entrar em operação agora a partir da próxima semana, até final de janeiro, fevereiro. É um parque de 205 megawatts. No início da pandemia tivemos, enfim, uma semana, cerca de 8, 10 dias de paragem, até porque ninguém sabia muito bem como as coisas seriam, digamos, correr. De qualquer maneira, como todos nós sabemos, a decisão do confinamento e dos lockdowns e da paragem variou estado a estado, município a município, e as realidades foram muito diferentes nos diversos municípios, enfim, por todo o Nordeste, em termos eólicos. No nosso caso, nós tivemos 8, 10 dias parados e retomamos as obras com um conjunto de condições extremamente adequadas, inclusivamente que foram vigiadas e acompanhadas pelas entidades sanitárias e pelas prefeituras locais. E uma coisa vos posso dizer, na maioria dos casos, e falo isso como brasileiro, muitas das pessoas que trabalhavam nas nossas obras, e tivemos no pico cerca de 1.100 pessoas a trabalhar, na maioria dos casos, infelizmente para o Brasil que temos, estavam em muito melhores condições, enfim, inclusivamente de saúde e de vida e de dia a dia, do que muitas vezes, enfim, nas suas comunidades onde vivem. Nós sabemos qual é a realidade da maior parte das comunidades do interior e as dificuldades que a maioria das pessoas têm, digamos, nesta altura de confinamento e distanciamento. Por isso eu dei uma ênfase muito grande à questão dos programas socioambientais, socioeconómicos ambientais, que nós investidores temos que, enfim, multiplicar, replicar e procurar nas comunidades onde temos impactos diretos e indiretos, ter como objetivo, além de gerar megawatts-hora, enfim, dignificar e melhorar as condições de vida humana das populações. Respondendo diretamente à questão, tivemos algum impacto, não muito, as obras acabaram por continuar quase normalmente, evidente, com uma série de medidas adequadas, mas sabemos de municípios e de situações onde as obras pararam totalmente, tiveram vários meses parados, por isso a situação variou muito de município para município, de estado para estado. Em relação às dificuldades logísticas, enfim, realmente o Rogério pôs isso com muita relevância.
foi uma situação que nós próprios vivemos. Enfim, não quero aqui apontar dedos nem nada disso, mas realmente, em alguma fase dos projetos, tivemos algumas dificuldades na movimentação de cargas e, reparem, se um Estado, seja ele o Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, quer atrair investimentos na parte eólica, evidente que a questão da logística de transporte põe-se mais na parte eólica, tem que criar condições também, por exemplo, a fábrica da Vestas, e foi por isso que o Rogério colocou a situação, durante muito tempo, um largo tempo, esteve impedido de transportar UBs, tínhamos situações do género, as secções das torres saírem, por exemplo, do porto da fábrica em Suape, transitavam por Pernambuco, Rio Grande do Norte, e as carretas ficaram algumas semanas paradas, enfim, porque não podiam transitar no Ceará. Felizmente, através, enfim, de bom senso e através exatamente dessa excelente política também que o governo atual tem criado em termos de negócios, o problema foi ultrapassado, mas realmente provocou alguns atrasos, provocou inclusivamente aumento de custos, provocou uma série de problemas. Enfim, eu acho que isso, de uma maneira geral, qualquer Estado queira atrair investimento na área eólica, tem que pensar nisso e não pode, por um lado, atrair os investidores e, por outro lado, colocar dificuldades, por exemplo, na logística de transporte. Mas realmente, finalmente, o bom senso prevaleceu e conseguimos chegar a bom termo. Não sei se respondi, Luís, mas penso que eram os 3 pontos. Eram sim os 3 pontos, Armando, muitíssimo obrigado. Foi muito bom. Luís, eu pedia só um momento. Sim. Gostaria também de prestar homenagem aqui ao Paulo Craveiro, exatamente porque eu cheguei ao Ceará em 96, o Paulo Craveiro e o Antínios Carvalho trabalhavam naquela altura na Coelce, juntamente com o nosso amigo Jurandir Picanço, e quero prestar uma justa homenagem ao Paulo Craveiro, esse sim, um grande, digamos, um grande inovador e um grande, enfim, foi das primeiras pessoas a trabalhar e a desenvolver a indústria eólica de uma maneira geral, e nós todos aqui hoje devemos muito a pessoas como ele. Uma grande homenagem ao Paulo Craveiro. Muito bem lembrado, Armando, como foi bem lembrado pelo Eduardo, e eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que o meu envolvimento com a energia eólica foi fruto da motivação das minhas conversas com Paulo Craveiro no início da década de 90. E a homenagem foi uma grande perda para todos nós cearenses, para o setor de energia renovável. Era uma pessoa que fez muito a diferença ao longo dos anos que esteve conosco. Então, muito bem-vinda essa homenagem, sem dúvida nenhuma. Finalizamos o nosso painel. Nós, do Sim de Energia, nos sentimos muito honrados com a presença dos senhores palestrantes e debatedores. Agradecemos a disponibilidade em abrir espaço na agenda para participar desse evento. O Estado do Ceará, ele quer se consolidar não só como um grande gerador de energia renovável, mas também como uma ambiência propícia para o desenvolvimento de negócio no setor de energia renovável, para a formação de boas cabeças no setor de energia, com desenvolvimento tecnológico e fazendo disso uma vertente de crescimento e desenvolvimento do Estado. Então, a participação de vocês, para nós, é extremamente rica e importante. Nós somos muito gratos. Muito obrigado, Elbia. Muito obrigado, Armando Abreu. Muito obrigado, Márcio Tranin. Os nossos debatedores, o Rogério Zampronha, o Eduardo Frota e o Marcos. E vamos seguir com Proenergia, que temos amanhã mais um dia de trabalho e um bom evento a todos. Muito obrigado. Boa noite. Senhoras e senhores, os sinceros agradecimentos do Sim de Energia aos participantes deste painel repleto de informações relevantes, e bem como aos patrocinadores Master Sebrae, Ouro Enel e Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, ADESE,
Prata, Banco do Nordeste. Apoio, Instituto Evaldo Lodge, IEL. Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC. Apoio institucional, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, SEDET, Sistema Verde Mares. Comercialização e organização, VC Eventos. Ratificamos o convite para inscrição no Sinase Digital, a realizar-se de forma virtual, de 24 a 26 deste mês. Segue o link. E amanhã, 9 horas, reiniciaremos mais 4 painéis imperdíveis. Tenha uma boa noite.